Rapaziada, nós tivemos aí a 18ª do Campeonato Brasileiro. Então, pra gente trocar uma ideia sobre o que rolou nessa rodada do Brasileirão, no domingão, cheio de jogaços, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder o conteúdo aqui no canal, beleza? Bora pro vídeo. Rapaziada, ontem nós tivemos vários jogos, né, da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente já começa com um jogo que aconteceu na Neoquímica Arena entre Corinthians e Fortaleza. O Timão recebeu o Lion, né, e começou perdendo, tá? O Breno Lopes logo aos 6 minutos fez o primeiro gol do Fortaleza. É bem verdade que o time do Corinthians estava praticamente todo reserva, né? Você tinha só algumas peças que eram consideradas titulares, então o time estava bem mexido, porque na quarta-feira, no meio de semana, como todo mundo bem sabe, o Corinthians tem o jogo de volta da Copa do Brasil contra o arquirrival Palmeiras. Então, o time foi praticamente todo poupado, e aí no segundo tempo foi aí entrando a cavalaria, e o Carrillo, que entrou no segundo tempo justamente, marca num dos últimos minutos dos acréscimos o gol de empate, salvando o Timão de uma derrota em casa. Bom, então a gente teve aí o Corinthians empatando com o time do Fortaleza. Ontem a gente também teve o jogo entre Botafogo e Cruzeiro, né? O Botafogo recebeu o Cruzeiro no Newton Santos e aí a Raposa aprontou, né? A Raposa aprontou contra o Cruzeiro. O primeiro gol foi do Christian, né? Aos 23 minutos, abrindo o placar para a Raposa lá no Newton Santos. E o segundo aos 41 do craque, camisa número 10, Matheus Pereira. O Cruzeiro que tá muito vivo na briga pelo título. E o Botafogo se mantém ali, né, no meio da tabela. A gente teve o jogo também, né, que confrontava direto com esse do Botafogo, que era o jogo do líder, que era o time que disputa diretamente com o Cruzeiro, né, a liderança, ponto a ponto. E o Flamengo foi enfrentar o Ceará no Castelão e foi um jogo muito difícil. O Flamengo faz 1-0, né? Uma bela jogada ali do Léo Ortiz. E a bola chega no craque Jorge Arrascaeta, o uruguaio faz aos 37 1-0 pro Flamengo. E aos 67 o artilheiro do Ceará, Pedro Raul, deixa tudo igual. E aí o Flamengo fica mantido nos 37 pontos, a mesma pontuação do Cruzeiro nesse momento. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos por causa da Copa do Mundo de Clubes, tá? O jogo pra gente destacar também foi o confronto entre Atlético Mineiro e Bragantino. O jogo ficou empatado quase até o finalzinho. A gente teve até expulsão aos 36 do Eduardo Sacha, né? O Atlético Mineiro abre o placar aos 7 minutos com o Igor Gomes. E aí aos 77 o La Quintana empata. E parecia que o jogo se encaminhava realmente para esse resultado, quando o Natanael, aos 81, faz o 2-1 e garante a vitória do Atlético Mineiro. A gente também teve no dia de ontem o confronto entre Vitória e Palmeiras lá no Barradão. O Vitória abriu 2-0 contra o Verdão e parecia que o jogo estava decretado, uma grande derrota do Palmeiras, que entrou com o time basicamente reserva, tá? E aí o Palmeiras foi se modificando no decorrer do jogo. Aos 70 minutos o Piquerez faz de pênalti o 2-1, né? E aos 86, sempre ele, né? Flaco Lopes faz o 2-2 e realmente salva o Palmeiras de uma derrota para o time do Vitória. O Palmeiras que fez a escolha realmente também de poupar o time por conta do confronto contra o Corinthians. O Palmeiras perdeu o jogo de ida na Neoquímica Arena e vai receber o Timão no meio de semana para o jogo de volta, né? Outro time que poupou alguns jogadores foi o Internacional. Era bem previsível que o Inter poupasse alguns jogadores, porque o Inter perdeu também o jogo de ida para o Fluminense jogando em casa, no Beira-Rio, pelo placar de 2-1. Placar esse que foi o mesmo do jogo contra o São Paulo. O São Paulo vence o Inter por 2-1. O São Paulo fez uma bela partida. Mais uma vez destaque para o Marco Antônio, que está jogando muita bola, né? E os gols foram do São Paulo, do Robert Arboleda, né? Arboleda goleador aos 43 minutos. E o Bobadilha fez um golaço aos 76. O Bruno Tabata diminui para o Colorado, que vai buscar ainda, né? Tentar algumas oportunidades, mas o São Paulo consegue controlar o jogo no final. E o Tricolor que dá uma grande arrancada, né? Já é a 4ª vitória consecutiva do São Paulo no Brasileirão e a 5ª somando Brasileirão e Copa do Brasil. O Tricolor realmente foi com o time ali basicamente titular para esse jogo, que realmente o São Paulo está priorizando o Campeonato Brasileiro. E tem no meio de semana o jogo de volta contra o Clube Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né, meus amigos? O São Paulo claramente fazendo a sua escolha e eu acho que o time tá correto, o Crespo tá correto em realmente usar todas as forças do São Paulo
concentrar elas pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem hoje, encerrando a 18ª rodada, o Santos recebendo o Juventude. Lembrando que esse jogo não é na Vila Belmiro, o jogo é no estádio do Morumbi, estádio do São Paulo. O Santos vai mandar seu jogo lá e é muito favorito, né? O Juventude realmente tá muito mal no Campeonato Brasileiro, o Santos também não tá bem, e o Santos, nesse momento, tem 15 pontos. Se o Santos ganhar, ele dá um salto ali e vai deixar o Vasco da Gama na zona de rebaixamento. Que situação desse Campeonato Brasileiro. Lembrando que tanto o Santos quanto o Vasco tem apenas 16 jogos, 2 jogos a menos que a maioria dos times, tá bom? Esses foram os jogos, meus amigos, esses foram realmente os jogos do Brasileirão. Agora volta a nossa atenção para a Copa do Brasil, né? Que tem os jogos a serem definidos aí a partir de terça-feira. De terça a quinta nós teremos realmente sendo definidos os confrontos, né, amigo? Tem a questão do Abel Ferreira, né? O Abel que abandonou a coletiva de imprensa depois do jogo entre Vitória, o empate entre Vitória e Palmeiras por 2-2. O Abel que foi perguntado sobre o derby, né? Ele realmente se irritou bastante ao ser perguntado pelo derby e acabou abandonando a coletiva de imprensa. O Abel que tem um temperamento que todo mundo sabe que não é fácil, mas eu não me lembro de ter visto o Abel ter feito algo do tipo, né? Muita gente tá dizendo que pode ser até estratégia dele realmente para inflamar os jogadores, porque o Palmeiras precisa reverter o placar contra o Corinthians aí, né, na Copa do Brasil. Beleza? Basicamente é isso, tá? Não temos nenhuma grande novidade, nem de futebol brasileiro, nem de futebol europeu. Quando tivermos aí, eu vou sempre trazer aqui pra vocês no canal, tá bom, rapaziada? Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, sabe como funciona o protocolo aqui, né? Deixar o like, né? Aí seu trabalho agora é deixar o like, é também aquele trabalho de se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal pra gente continuar juntos acompanhando o futebol brasileiro, o futebol europeu, que tá voltando, tá logo ali e tudo mais, tá bom, rapaziada? Até o próximo vídeo.